Começa agora mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Veja os destaques de hoje. Trabalhador vítima de racismo recebe indenização por danos morais. Morador de um condomínio, além de agredir o porteiro fisicamente, o chamou de macaco. No Brasil, a maioria das domésticas ainda trabalha sem carteira assinada. Escola Judicial do TRT Mineiro prepara juízes para as varas do trabalho. Prevenção de acidentes também é um dos assuntos em destaque. No Encurtando Distâncias, vamos à cidade de Lavras, no sul de Minas. É o que você confere agora no TRT das Gerais. Todo mundo sabe que racismo é crime, né, gente? Mas muita gente, acredite, ainda não leva isso tão a sério. Em Minas, um trabalhador vítima de racismo recebe indenização por danos morais. Roberto trabalha como porteiro há 8 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite são palavras constantes no vocabulário dele. Apesar de gostar da profissão, Roberto sabe que lidar com o público não é nada fácil. Porque o estresse, todo mundo tem estresse um pouquinho, né? Mas a gente vai contornando, a gente vai tendo um jogo de cintura. A profissão obriga a gente a ter um jogo de cintura e tem que ser maleável, porque senão não fica. Se a gente não for maleável, a gente não fica na profissão. Além de jogo de cintura, a profissão exige paciência e muita educação. Luiz sabe bem disso. Na portaria, ele pede às pessoas que se identifiquem, mas nem sempre recebe uma boa resposta. Às vezes é achar que o cargo dela é bem maior do que o da gente e não querer identificar. Aí a gente acaba conversando, a pessoa às vezes chega muito nervosa, alterada, ela acalma, fala, então tá bom, vou se identificar, mas só essa vez. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Sociais Trabalhistas da OAB Minas, a CLT não traz uma lei específica sobre o racismo. A gente vai buscar isto de forma subsidiária porque a própria CLT, através dos seus artigos 769 e 8º, são muito claros, que naqueles casos em que for omissa a consolidação da lei do trabalho, aplicar-se-á fontes do direito comum. Então, se uma pessoa, independentemente disso, tem ofendido a sua pessoa, sua dignidade, por ato praticado pelo próprio empregador ou por quem ele determina, ele deverá, então, responder por uma indenização através de uma ação própria na Justiça do Trabalho, que tem competência originária por força do artigo 114 da Constituição Federal. Em Belo Horizonte, o desrespeito à profissão virou caso de justiça. O morador de um condomínio, além de agredir o porteiro fisicamente, o chamou de macaco. O funcionário entrou com uma ação na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, pedindo indenização por danos morais. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O inciso 42 dispõe que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível. Já a Lei 7.716 define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. O TRT Minas deu ganho de causa ao trabalhador, que recebeu uma indenização de R$10 mil por danos morais. E a pessoa que se sente lesada deve buscar. O Poder Judiciário, aliás, eu falo que o brasileiro tem que se educar na busca da sua reparação civil, né? Porque, diferentemente de outros países, em que isso é já uma prática dos seus costumes, o Brasil tem receio. E nós temos aí um Poder Judiciário atuante, principalmente a Justiça do Trabalho. Eu tenho o prazer de estar lá há muitos anos. É uma justiça técnica, competente, ágil e responde de pronto quando invocada ou provocada, porque o direito tem que ser provocado, né? O juiz não pode de ofício determinar uma situação de condenação ou de reparação civil. Tem que ser provocado por aquele que se sentiu lesado, numa ação própria a ser distribuída numa das varas do trabalho em primeira instância. O trabalho é árduo para todo mundo, né? Muitos deveres, direitos garantidos por lei, mas nem sempre respeitados. É assim a vida do trabalhador doméstico no Brasil. A maioria ainda trabalha sem carteira assinada.
Vanete trabalha como empregada doméstica há 20 anos. Só nesta casa está há 3. Além de lavar, passar, cozinhar, ela cuida da pequena Júlia. A dedicação é reconhecida pela dona da casa. Ela é muito boa, muito humilde também. Quando ela quer uma coisa, ela sabe pedir. Ela dá o direito, né, da gente. Domingo tem feriado, né? E férias, né, que eu tenho direito. Desde o início, Vanete pediu para ter a carteira de trabalho assinada e não encontrou resistências. Porque aí a gente tem mais benefício, né? Tem NPS, tem férias, porque antes eu não tinha férias, né? É 13º. É bom assim, né? A gente, né, ter mais segurança assim. A lei que regulamenta a profissão do trabalhador doméstico é de 1973. A Constituição de 88 concedeu outros direitos, como salário mínimo, férias remuneradas e aposentadoria. Mesmo amparados por lei, dos 6 milhões de domésticos de todo o Brasil, 70% ainda trabalham sem carteira assinada. Para ter os direitos garantidos, cada vez mais os empregados domésticos procuram a Justiça do Trabalho. Elas se politizaram mais, elas estão mais interessadas, elas estão indo nos órgãos como o Ministério do Trabalho, ou mesmo aqui, saber dos seus direitos, se inteirar de tudo, elas querem saber de tudo. Em 2006, foi promulgada a Lei 11.324, que concedeu outros benefícios, como o direito a feriados e a estabilidade à gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Fernanda trabalha como doméstica na mesma casa há 7 anos. Mãe de 2 filhos, está grávida do 3º. Ciente dos direitos, não teve problemas quando comunicou a gestação para os patrões. Aceitou, uma boa. Aí ela falou que eu sou como uma filha para ela, e que vai ser tudo a mesma coisa, se eu querer, se eu ver que eu estou dando conta. Você sabe qual é o papel da escola judicial? No TRT Mineiro, a escola tem várias atribuições. É o que você confere a seguir no Guichê de Informações. Escola Judicial. Você sabia que o Tribunal Regional do Trabalho de Minas tem uma escola? Tem sim, desde 1988. É a Escola Judicial, que oferece cursos de formação e aperfeiçoamento para juízes e servidores, promove seminários, debates e palestras sobre matérias de interesse da Justiça do Trabalho e edita a Revista do Tribunal. A escola conta com um centro de memória, uma biblioteca e um laboratório de práticas trabalhistas. Ela funciona na Rua Goitacazes, 1475, 15º andar, em Belo Horizonte. Telefone 31-3330-7652. E-mail aej@trt3.jus.br. Prevenção de acidentes de trabalho é obrigação de todas as empresas. E a Escola Judicial do TRT de Minas reforçou a importância deste tema para os novos juízes que se preparam para atuar nas salas de audiência.
Os novos juízes do TRT Minas tiveram uma aula sobre direito ambiental do trabalho e saúde do trabalhador. O palestrante foi o renomado procurador regional do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Raimundo Simão de Melo. Uma pessoa maravilhosa, isso demonstra a boa atuação do tribunal e da escola em trazer esses estudiosos do direito para passar esse conteúdo maravilhoso para nós. Por meio de exemplos, o procurador ressaltou que todas as profissões têm um certo grau de risco e cabe ao Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho fiscalizarem se as normas de prevenção são cumpridas. Ele trouxe bastante questões intrigantes que nos fez pensar muito, coisas que eu não havia ponderado antes. Isso, para mim, foi muito útil, pessoalmente. A prevenção de acidentes é uma obrigação de todas as empresas. Segundo o palestrante, quando as regras não são cumpridas, o maior prejuízo é da sociedade. O acidente do trabalho traz consequências gravíssimas no âmbito econômico, evidentemente, para as empresas, para o Estado, mas também nos aspectos sociais e humanos para as vítimas, familiares e para a sociedade como um todo. Legal, né? É assim a Escola Judicial do TRT de Minas. Ela prepara os novos juízes para o dia a dia nas varas do trabalho. Recentemente foi realizado o 8º curso de formação inicial. Aplausos e agradecimentos. Termina a 8ª edição do curso de formação inicial de juízes da Escola Judicial do TRT Minas. Durante 3 meses, os novos juízes conheceram as varas, as secretarias e o funcionamento da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. E nesse período, os magistrados eles se integraram de forma gradual às suas atividades jurisdicionais. A nossa intenção, e é essa a intenção do módulo inicial, fazer a necessária ponte entre a teoria do candidato aprovado no concurso público e a sua prática, os problemas que advêm dessa prática e os prepará-los para isso. Agora, os novos juízes já começam a atuar nas varas do trabalho de Minas. A expectativa para saber em qual cidade cada um deles vai morar é grande. Realmente dá um friozinho na barriga, um medo, até porque Minas Gerais é enorme e já começaram as convocações, está cada um para um lado, mas está ótimo. A ideia é essa mesmo, a gente fez concurso para isso. A expectativa é grande porque o estado é muito grande, mas nós tivemos bastante orientações, muitas orientações sobre como é a atuação jurisdicional, como é que é o ambiente de trabalho, como é a atuação da Justiça do Trabalho nas diversas áreas em todo o estado. O aprendizado continua. Os novos juízes vão para Brasília fazer o curso da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Esse módulo nacional, a ideia é que o juiz, entrando na carreira, ele tenha uma visão de como funciona a justiça em todo o país e como funcionam os tribunais superiores lá em Brasília. Agora, a Justiça do Trabalho de Minas conta com 267 juízes para atuar nas varas do estado. Cléubia de Freitas Pereira é natural de Alfenas, sul de Minas. Entrou para a magistratura em 1980 por concurso público. Em 1986, foi promovida a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Presidiu as juntas de Cataguases e João Molevade e as 3ª, 10ª e 30ª juntas de Belo Horizonte. Tomou posse em 2001 como juíza do tribunal, promovida por antiguidade, integrando a 1ª e 8ª turmas SDI. A desembargadora foi vice-presidente administrativo do TRT no biênio 2010-2011. No próximo bloco você confere no quadro Profissão da Hora um trabalho fundamental, muito importante no nosso dia a dia. Quer ver? E você sabe para que serve a toga? Quer uma dica? Vou dar não. Aguarde só um minutinho para descobrir. Eu
estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que pra mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. Segunda Semana Nacional de Execução Trabalhista, uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. A Semana Nacional da Execução Trabalhista tem como objetivos priorizar a inclusão de processos de execução em pauta de conciliação e promover reuniões com os grandes devedores para expor os benefícios do acordo. Segunda Semana Nacional de Execução Trabalhista, de 11 a 15 de junho. Participe! O TRT das Gerais está de volta. Eles usam roupa laranja, chamam a atenção, mas ainda assim tem gente que nem percebe o quanto eles são importantes. No quadro Profissão da Hora, vamos falar sobre o gari, um profissional indispensável para todos nós. Sete horas da manhã. O corre-corre nas ruas de Belo Horizonte já começou. No meio de tanta gente, Regina aperta o passo para chegar pontualmente no trabalho. Uniforme trocado, vassoura na mão. É hora de começar o serviço. Comecei quando eu tive a minha primeira filha, morava nas casas dos outros. Meu pai que arrumou para mim, né? Há 25 anos a rotina se repete. O lixo não incomoda a gari, mas sim a falta de respeito. A roupa laranja de Regina pode ser vista a metros de distância. Mesmo com o uniforme chamando tanta atenção, a gari passa despercebida por muitas pessoas. O senhor percebe quando tem gari varrendo na rua ou não? Não sei se eu passo rápido ou coisa parecida, né? Não. Isso é correria mesmo, dia a dia, passa correndo. Não, dificilmente eu vejo, não percebo não. Tem muita gente que às vezes nem percebe, né? Ou às vezes percebe e finge que, né, que não vê mesmo, né? Nem bom dia, nem obrigado por deixar a rua tão limpa. É como se ela não existisse, como se fosse invisível. Regina ainda insiste em receber algum cumprimento. Tem dia que eu amanheço assim, com um astral levantado. Bom dia, senhora, bom dia, senhor, sabe? Aí dou bom dia, responde, e outros já não respondem, tem uns que já ficam calados, né? Mas às vezes responde com o coração, né? Outros ainda não percebem o local que ela está varrendo e acabam atrapalhando o serviço. Eu varrendo na rua Ceará, aí passou uma turminha, né? Aí pisou em cima do lixo. Eu falei, ai gente, pelo amor de Deus, cheguei até a cruzar o braço na hora. Ai gente, pelo amor de Deus, tem que ter paciência. Bate-papo mesmo só quando encontra as colegas de serviço, como Maria dos Anjos, amiga desde a época que começou a trabalhar como gari. Vaidosa, ela se maquia para enfrentar o trabalho das ruas. Isso é de costume, né? Desde criança que eu arrumo assim. Tem 26 anos que eu trabalho só assim. E nem assim é percebida. Eles passam, tá varrendo, aí a pessoa já vem de lá tampando o nariz, sabe? Da gente, passa distante da gente. A pausa no trabalho faz com que elas esqueçam o que passou. É hora de encarar mais um desafio: os veículos na rua. Os carros passam perto do cone de proteção e assustam. Principalmente os motoristas de ônibus, eles arrastam o cone e levam para longe. Trabalhar como gari não estava nos planos de André. Porteiro desempregado, resolveu aceitar o serviço porque precisava de dinheiro. Mas a profissão não é bem vista nem pela esposa. Acho que ela fica um pouco assim, com vergonha. Mas é uma forma de estar sustentando. Graças a Deus foi o que Deus preparou para nós aí. Nós estamos aí firme e forte na batalha. Eu dei maior orgulho do meu serviço. Eu não tenho preconceito de serviço, não. O que vier para mim, eu estou fazendo. O serviço continua. A cada passo, a esperança de ter o trabalho reconhecido e valorizado no meio da multidão. Quando eu ganho um abraço de uma pessoa que eu não conheço, eu fico muito feliz. Isso é uma honra para nós. E
sabendo que nós somos queridos, né? E que tal passear um pouco agora, hein? No quadro Encurtando Distâncias, eu levo você até Lavras, município no sul de Minas. A cidade de Lavras está localizada a 230 quilômetros de Belo Horizonte. Com 92 mil habitantes, o município possui um elevado índice de qualidade de vida. A produção agropecuária se destaca especialmente pelo café e pelo gado leiteiro. O grande orgulho da população é a Universidade Federal de Lavras, que é conhecida no exterior pela excelência no ensino. A Justiça do Trabalho chegou a Lavras em 1989, agora com nova sede localizada na rua Rui Barbosa, centro da cidade. A vara recebe 1.500 processos por ano e conta com 15 servidores. Bom, agora é aquela hora que você já sabe, hein? Eu vou testar o seu conhecimento. Presta atenção. Você sabe o que é toga? Não vale confundir, hein? Presta atenção. O que é isso? 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 Você sabe o que é toga? Toga não. Nem passa minha cabeça. Sei lá, uma bala, sei lá. É aquela roupa de formando? Por exemplo, quando eu formei, eu vesti... Ah, não, foi uma beca. Toga? O que é isso? Eu não. Eu não sei não. Toga pra mim é onde o pessoal fica escondido. Não. O que o juiz usa? Toga é vestimenta do magistrado. É uma túnica utilizada pelos magistrados, que vai até o calcanhar e simboliza a solenidade do ato que está sendo praticado. A toga, ela remonta ao direito romano e ele justamente tem origem para que os cidadãos de Roma se diferenciassem dos escravos e dos estrangeiros. A toga, ela tem, pelo nosso tribunal, uso facultativo pelos juízes de primeiro grau, que podem utilizá-lo ou não, e obrigatório pelos desembargadores nas sessões do tribunal. Agora que você já sabe o que é a toga, você tem alguma ideia de quando ela surgiu e por que passou a ser usada? Confira a seguir. Preta, longa, cobrindo dos ombros aos pés. A origem da toga vem da Roma Antiga. Servia para diferenciar quem era romano e quem era estrangeiro. Já na Idade Média, a toga passou a ser utilizada pelos juízes. O ato judicial ele depende muitas vezes de solenidade, não é? Em toda a sessão de julgamento, principalmente aqui no tribunal, é preciso de proclamar o resultado. Então a toga ela faz parte dessa liturgia, não é? Dessa solenidade do ato jurídico. Anos passaram e a tradição da toga continua. Seu uso é obrigatório nos tribunais, não só pelos juízes, mas também pelos advogados. O exercício da autoridade se faz essencialmente através de tradição, né? E as tradições são muito importantes para todas as instituições. A cor continua preta, mas a toga teve algumas mudanças. Se antes ela chegava a medir 6 metros de comprimento, hoje o importante é que a vestimenta seja bem confortável. Aqui no TRT de Minas, atendendo à solicitação dos magistrados, as servidoras Ana Cristina e Constança foram as responsáveis pela pesquisa de modelos e tecidos. Uma das principais mudanças será na toga de gala. De uns tempos para cá, a gente sempre veio recebendo, né, pedidos dos próprios desembargadores para mudar esse modelo, né, colocar uma coisa mais prática, um tecido mais leve, né. Depois de muito discutir e desenhar, elas chegaram a 4 novos modelos. É um modelo pegando a praticidade de cada toga que a gente achou interessante, que poderia criar o modelo do TRT da Terceira Região. O modelo será escolhido pelos desembargadores. Depois da decisão, quem entra em cena é Dona Cleusa. Há mais de 5 anos confeccionando as togas do TRT, ela tem um cuidado especial com as vestimentas.
Para renovar os modelos, a costureira já separou alguns adereços, como jabor, renda e cordão franciscano. Antes, eles usavam um tecido muito quente, né, muito pesado. Agora essa não, a gente está usando um tecido muito leve, né, o microfibra. Ficou melhor, mais chique, mais imponente, né. O TRT das Gerais fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais decisões, ações, curiosidades e muitas novidades para você. Até lá, tchau!